Praticamente todas as cobras mais impressionantes e gigantes do mundo vivem nos vídeos da internet ou em filmes de Hollywood, mas mesmo no mundo real, algumas espécies de cobras podem crescer a tamanhos inacreditáveis. Neste vídeo, nós iremos te mostrar as maiores cobras já descobertas no mundo. Se você já leu pelo menos o primeiro livro da série de Harry Potter ou assistiu ao filme, provavelmente se lembra de um jovem bruxo soltando acidentalmente uma enorme cobra de seu aquário. E bem, caso você não saiba, ela era na verdade uma jiboia, uma das maiores cobras do mundo. As fêmeas dessa espécie podem atingir até 4,5 metros de comprimento, que seria basicamente quase o mesmo tamanho de uma caminhonete. Assim como muitas cobras grandes não são venenosas, a jiboia é uma gigante pacífica que adora apenas se deitar ao sol e ficar de boa. Mesmo em uma caçada, ela prefere esperar pacientemente até que sua presa se aproxime do seu alcance de ataque, para aí sim se lançar sobre ela. Ela é uma cobra geralmente mantida e criada em cativeiro, pois é fácil de lidar devido à sua natureza calma e tranquila. Bom, diferente da jiboia, a anaconda amarela pertence à espécie das gigantescas cobras boa, mas não se parece nada com a anterior. Ela pode medir até 5,5 metros de comprimento, sendo ainda maior do que as jiboias. As fêmeas geralmente são maiores que os machos e essa espécie pesa cerca de 25 a 30 quilos, mas vale lembrar que algumas dessas cobras já foram observadas pesando mais de 50 quilos. Essa cobra é lenta, mas tende a ser agressiva e não gosta nem um pouco de estar perto de seres humanos quando mantida em cativeiro, o que torna ela muito imprevisível. As anacondas amarelas são encontradas apenas na América do Sul e geralmente são avistadas em águas rasas em regiões de rios. Na verdade, até mesmo seu primeiro nome científico, Eunectes, significa bom nadador em grego. No entanto, há algo bem sinistro sobre essas serpentes. Elas são conhecidas por comer membros da própria espécie, um comportamento conhecido como canibalismo entre cobras. Provavelmente, ninguém sabe com que frequência isso acontece. Assim como todas as boas e pitons, ela não é venenosa, mas mata suas presas por constrição. Porém, não se engane, ao contrário do mito, as serpentes não sufocam a presa ou quebram seus ossos. Na verdade, a constrição interrompe o fluxo sanguíneo, que é necessário para os órgãos vitais como o coração e o cérebro, levando suas presas à morte em pouco tempo. Se você alguma vez se encontrar andando por um pântano tropical no sudeste asiático, não esqueça de prestar atenção ao seu redor, pois as pitons birmanesas gostam de descansar em áreas úmidas, e com sua cor marrom que camufla o corpo, você terá dificuldade para enxergar ela apesar de seu enorme tamanho. Elas podem crescer até 5 metros de comprimento, mas tente não ficar muito assustado quando avistar uma delas pendurada em uma árvore te olhando fixamente. Essas pitons possuem o que é chamado de cauda prensil, que é uma cauda especializada em subir e se pendurar em galhos de árvores. As pitons birmanesas foram, na verdade, importadas ilegalmente para a Flórida para serem mantidas como animais de estimação, mas algumas delas escaparam e se multiplicaram. Estima-se que sua população na Flórida seja de mais de 100 mil, portanto, se você mora na Flórida ou pretende viajar para lá e deseja ver uma piton birmanesa, não será algo difícil, embora eu acredite que você provavelmente não desejaria ver uma delas. Deixando um pouco de lado as cobras vivas, podemos falar de uma das maiores de todos os tempos, conhecido por seu nome Gigantifus, uma cobra gigante que foi extinta há cerca de 40 milhões de anos. Ela era considerada a maior da história da Terra até 2009, com tamanho estimado de até 10 metros de comprimento. A Gigantifus costumava habitar em uma área que ficava no norte do Saara, que nos dias atuais se encontra o Egito e a Argélia, mas que na época era um mar, o que significa que essa serpente era uma cobra aquática. Aproveitando que estamos falando sobre a África, a piton rocha africana é a segunda maior cobra do mundo. Essa cobra gigante pode alcançar um comprimento máximo de 7 metros e pesa quase o mesmo que um panda gigante. Ao contrário de todas as cobras anteriores, essa é bem séria em relação às suas refeições. Uma piton rocha pode capturar um antílope e comer inteiro sem pensar duas vezes. Até os crocodilos, conhecidos por serem perigosos, têm medo dessas feras, pois até mesmo eles não fogem de seu cardápio. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo de 1,5 metro de comprimento dentro do estômago de uma piton africana. É difícil de acreditar, mas é verdade. Em sua terra natal, essa serpente é vista com reverência e medo, mas na verdade ela não está muito interessada em se alimentar de seres humanos. Essa cobra é encontrada em uma variedade de habitats, desde florestas até desertos, embora geralmente esteja próxima de fontes de água. Embora esta cobra não esteja ameaçada de extinção, ela enfrenta ameaças de redução de habitat e caça, pois algumas culturas da África subsaariana consomem essa serpente como iguaria, o que pode representar uma ameaça à sua população em geral. Apesar de estar extinta, não podemos deixar de fora dessa lista a mais famosa e monstruosa cobra de todos os tempos. E sim, estamos falando da Titanoboa, que foi a maior serpente que já existiu no planeta Terra. Seus restos fossilizados foram descobertos e medidos na Colômbia em 2009, causando uma grande falação. Essa cobra gigantesca
gigantesca poderia crescer até o tamanho inacreditável de 12 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Os cientistas acreditam que uma construtora desse porte poderia esmagar facilmente até mesmo os animais mais resistentes, apenas com o peso de seu corpo, e seu comprimento permitia que ela envolvesse dinossauros de tamanho médio. A base de sua dieta era composta por animais aquáticos, já que ela adorava comer peixes. A Titanoboa também se tornou uma celebridade, inspirando muitos filmes de terror com monstros gigantes. E por último, a Piton reticulada, que ocupa o primeiro lugar como a maior cobra viva do mundo, entrando até mesmo para o livro dos recordes mundiais, sendo registrada em 2011 com 7 metros de comprimento e um peso de 158 quilos. Uma Piton reticulada adulta é grande o suficiente para engolir um ser humano inteiro de uma só vez, e elas são conhecidas por fazer isso de vez em quando. No entanto, na maioria das vezes, essas cobras são bastante pacíficas e preferem ficar deitadas e quietas em seu canto. Curiosamente, embora muitas pitons tenham formas anãs, que são muito menores do que suas formas adultas, as pitons reticuladas também possuem formas super anãs, que são mantidas como animais de estimação e crescem apenas até 2 metros de comprimento. Apesar disso parecer muito pequeno, ela ainda é maior do que muitos seres humanos de altura média. Mas e você? Qual dessas cobras você achou a mais impressionante? Teria coragem de conhecer alguma? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!